Olá, queridos, olá, queridas. Vamos estar falando aqui hoje sobre a dica número 2 de conhecimento e sabedoria. E hoje o tema vai ser algoritmo da internet versus sintonia dos espíritos. Vamos estar falando sobre o que isso influencia na vida de cada um do ser humano. O algoritmo, ele influencia em nossa vida através da internet. Tá? Enquanto os espíritos nos influenciam, a nossa vida através do plano espiritual, conforme veremos a seguir. O algoritmo, ele aprende com aquilo que alimentamos na internet, ok? Enquanto a sintonia espiritual, ela sintoniza, segundo o espiritismo, relaciona-se com aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Mas vamos ver como é que isso funciona realmente, como é que isso impacta na nossa vida. O algoritmo, ele funciona pela repetição. Quando nós pesquisamos na internet, ou assistimos um vídeo, ou curtimos, ou compartilhamos um determinado conteúdo, a plataforma, no caso da internet, vamos supor que estou utilizando ali o Instagram ou qualquer uma outra delas, ela entende na realidade esse comportamento nosso. E o que ela faz? Ela vai procurar potencializar aquilo, vai procurar mandar mais informações com relação àquilo para nós. Então, vou dar um exemplo. Se você passa a assistir muito conteúdos sobre violência, por exemplo, provavelmente você receberá mais conteúdos semelhantes. Mas vamos também pegar pelo lado positivo também. Se você procura ali mensagens de esperança, de fé, de espiritualidade, ou conhecimentos em geral, o sistema oferece também mais conteúdos dessa natureza, tá certo? Então, e tem uma particularidade aí importante entre umas e outras. Eu vou falar primeiro aqui, no caso do algoritmo na internet. Primeiro, o algoritmo, ele não precisa obrigar nós a assistirmos nada. Ele simplesmente percebe as nossas escolhas, as nossas tendências, e o que ele faz? Ele passa a oferecer conteúdos daquilo que nós demonstramos interesse, tá certo? Então, se eu entro lá na internet e estou procurando lá procurando na internet lá geladeira, e procuro verificar vários modelos, preços, esse tipo de coisa, ele vai entender que eu estou procurando geladeiras para comprar ou para saber modelo, ele vai procurar potencializar aquilo, ele vai mandar uma série de geladeiras para mim, mais ou menos no padrão do que eu solicitei, ok? Agora vamos ver a parte espiritual, tá certo? Os espíritos, eles podem exercer influência sobre os nossos pensamentos. Aí já é algo que eles já possuem, mas na parte aí dos nossos pensamentos. Por que nossos pensamentos? Porque os espíritos, para que você talvez não saiba, mas os espíritos se comunicam conosco através de uma glândula chamada glândula pineal, por aí que eles fazem a comunicação conosco, e eles se comunicam pelos nossos pensamentos. O que quer dizer com isso? Que muitas vezes nós temos pensamentos em que não são nossos, são pensamentos que são fornecidos por espírito. Como assim? Imagina que aqui do meu lado tenho uma pessoa X, e essa pessoa está falando para mim, Antônio, Toninho, faça isso ou faça aquilo. Isso vem pelo meu pensamento, tá certo? Eu estou andando numa rua, me vem um pensamento de entrar à esquerda dessa rua, e aí eu entro. Pode ser um pensamento meu, como pode ser um pensamento de algum espírito, que vocês entendessem, seria como se uma pessoa estivesse do meu lado e falar, entra aqui nessa rua à esquerda. Então é mais ou menos nesse sentido, tá certo? E isso é tão verdadeiro que o Livro dos Espíritos, que, para quem não sabe, é um livro que foi codificado por Kardec, tá certo? E o que quer dizer codificado? Ele foi, na realidade, concatenado as informações. Vou ser mais fácil para que você entenda. Imagina que a gente quisesse saber quanto que custa 2, qual que é o valor de 2 mais de 2. E aí perguntasse para uma pessoa aqui em São Paulo, na Bahia, perguntasse uma nos Estados Unidos, outra lá no Japão, quanto que é 2 e 2, e todos dessem o valor de 4. Então aquilo não resta dúvida que é o verdadeiro 4, ponto. Então 2 mais 2 é 4, acabou-se. Não se discute mais isso. Por quê? Porque os valores foram os mesmos em vários locais. E aí, Kardec pergunta ao Espírito de verdade, e na realidade seria como se fosse o Espírito Santo na Igreja Católica. Pergunta para ele, os espíritos nos influenciam? Porque ele é um espírito de mais alto grau elevado. E ele responde, muito mais do que vós imaginais. Influem a tal ponto que grande parte das vezes, ou comumente, ou geralmente, ele que nos conduzem. E isso que eu estou falando, esquece, não tem nada a ver com relação à questão de religião, nada. Isso é
toda a humanidade, não importa se é japonês, chinês, coreano, se é brasileiro, americano, não importa, isso faz parte da natureza. É como se fosse uma sombra. Colocou aqui a sombra na frente, a luz na frente, a sombra vai aparecer lá e ponto. Percebeu? Porque faz parte da natureza. O ser humano não tem condições de mexer nisso, tá? Então isso é importante. E isso abre uma reflexão mais profunda para nós. Isso quer dizer que não significa que o ser humano, que nós somos um robô controlado pelos espíritos. Não quer dizer isso. A própria doutrina espírita trabalha com a ideia de livre-arbítrio, ou seja, a responsabilidade pessoal. Eu tenho a minha responsabilidade pelos meus atos, assim como você tem a responsabilidade pelos seus atos. Como assim? Eu vou deixar mais claro. Imagina que uma pessoa vem um pensamento para mim de pegar uma pedra e jogar num determinado vidro, ok? Esse pensamento pode ser meu? Eu fico pensando em jogar pedra nos vidros? Não. Então esse pensamento é bem provável que não seja meu, tá certo? E aí se eu pego uma pedra e jogo nesse vidro, obviamente, pela lei de causas e efeitos, ou do que você planta, colhe, você vai arcar com as consequências do que você quebrou lá o vidro. Tem que pagar o vidro, pode ser preso e assim por diante, ok? Então isso faz parte de uma lei da natureza também, uma lei de Deus. E nesse caso específico, imagina que eu tivesse a influência de um espírito. O responsável por isso, pelo livre-arbítrio, é meu e não dele. Ele tem uma parcela por ter me influenciado? Tem, mas a responsabilidade é minha. Vamos levar por um outro lado. Eu estou falando de uma entidade que nós não estamos vendo, mas vamos pegar uma entidade, alguém que a gente está vendo. Imagina que chega uma pessoa perto de mim e fala para mim, pega essa pedra e joga naquele vidro. E eu vou e pego e jogo a pedra lá. É a mesma coisa, tá certo? Ele tem uma certa responsabilidade por ter me influenciado, mas a responsabilidade é maior porque eu poderia não ter feito, ok? Então, isso demonstra que nós não somos robôs, ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos decidir o que nós devemos fazer. Por isso que Jesus pediu para que nós orássemos e vigiássemos. Orar é para manter a nossa vibração alta, então para que nós possamos atrair espíritos com um grau mais elevado e assim por diante, ou seja, espíritos que vão pensar no amor ao próximo, para ajudar o próximo, espíritos que vão trazer mais paz para dentro de nós, tá certo? E a parte de orar é para isso. E vigiar o que é? É prestar atenção nos pensamentos que estão vindo. Quer dizer, veio um pensamento de pegar uma pedra e jogar no vidro, espera um pouquinho, isso é coisa boa de fazer? Não. Então simplesmente descarta. Isso é o vigiar, tá certo? Para que as pessoas entendam o que Jesus quis dizer quando ele disse orai e vigiar, tá certo? E isso nos traz também uma questão que passa a ser o quê? Que tipo de pensamento eu estou alimentando dentro de mim? Eu estou alimentando pensamentos com moral alta, pensamentos bons, eu estou alimentando dentro de mim pensamentos de raiva, pensamento de ódio, pensamento de mentira, pensamento de prejudicar os outros, ou seja, pensamentos baixos. O que eu estou alimentando aí, ok? Então, e aqui eu vou fazer uma comparação interessante. Eu vou pegar aqui um feed digital, que vai dizer o seguinte, isso é na parte da internet. Aquilo que eu procuro, a internet vai mandar para mim. Aquilo que eu assisto, ela vai me retornar para mim. Aquilo que eu curto, ela vai procurar mandar para mim. Aquilo que eu compartilho com as pessoas, ela vai mandar para mim. Aquilo que eu prende mais a minha atenção, ela vai entender que essas informações são importantes para mim, ela vai mandar mais informações dessas. Agora vamos ver a parte espiritual. Vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Só dando uma finalização aqui, no caso do algoritmo, ele aprende com os meus padrões, com os nossos padrões, tá certo? Então, ele aprende ali e ele nos envia essas informações. Quanto à parte mental, vamos lá, aquilo que eu penso é o que eu atraio, aquilo que eu sinto é o que eu atraio para mim, aquilo que eu desejo é as energias, os espíritos que eu atraio para mim, aquilo que eu cultivo é a mesma coisa, então aquilo que eu pratico é a mesma coisa. Então, se eu penso em fazer o mal para os outros, se eu sinto ódio, eu vou atrair espíritos que compactuam com esse grau de afinidade para perto de mim, que quer, na realidade, que se sente bem estar perto de mim. Se eu cultivo o mal, se eu desejo o mal, a mesma coisa. E se eu pratico o mal, a mesma coisa. Mas vamos para o lado bom, a mesma coisa acontece. Se eu penso coisas positivas, se eu sinto coisas positivas, vontade de fazer o carinho para as pessoas, ajudar as pessoas, eu sinto paz, eu sinto felicidade. Se eu desejo o amor para o próximo, se eu desejo o amor para mim, eu vou estar atraindo energias positivas. Eu cultivo energias positivas e eu pratico energias positivas. Ou seja, a minha sintonia tende a acompanhar também os meus padrões, tá certo? E a gente sabendo disso, é bom para a gente procurar manter padrões elevados, tá certo? Então, e aqui também existe um detalhe que ainda é mais importante aqui, tá? No algoritmo existe um mecanismo externo dizendo, naquela questão, dizendo, você gostou disso? Então eu vou lhe mostrar mais essas coisas para você.
Se eu estava procurando geladeiras, eu vi algumas, eu vou te mandar mais anúncios aí de geladeira para que você possa ver no exemplo, tá certo? Então, e na questão espiritual, poderíamos fazer uma reflexão também. Você está alimentando determinado pensamento? Então, que tipo de influência está encontrando espaço em sua mente? Então, como eu já disse, se eu sou uma pessoa de bem, coisa do tipo, procuro fazer o bem, coisa do tipo, então eu estou deixando a minha mente, deixando dentro do meu corpo, meu espírito, a minha mente, coisas boas, positivas e assim por diante. Então, aqui também, como eu já disse, a responsabilidade individual. Não podemos controlar tudo aquilo que aparece diante de nós, mas podemos decidir de que forma, onde nós vamos, de que forma nós vamos permanecer, tá? Vou citar um exemplo, podemos receber notícias negativas sem transformar a nossa mente, tá certo? Podemos sentir raiva, mas não sentir ódio, tá certo? Podemos ter pensamentos ruins, mas sem transformá-los em uma atitude. E podemos escolher pensamentos mais elevados, como eu já citei, tá certo? Então, a diferença aqui é fundamental entre um e outro. Então, não devemos dizer que o algoritmo prova que a existência da existência espiritual, alguma coisa nesse sentido, não. São fenômenos diferentes. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é a parte de relacionamento, o quanto a internet influencia nas nossas vidas, de acordo com os nossos padrões, e como o plano espiritual também, através da sintonia, influencia em nossas vidas, de acordo também com os nossos padrões de pensamento, de sentimento e assim por diante, conduta e assim por diante. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, tá certo? Então, quanto ao algoritmo, pode ser estudado tecnologicamente e explicado por sistema de computadores, a sintonia espiritual pertence mais ao campo filosófico e à parte de religião, tá certo? Então, é nesse sentido, e também tem a parte ali de ciência também, porque a parte espírita também, ela se comporta em cima de 3 pilares, ou seja, filosofia, a religião e a ciência. Os 3 têm que estar unidos ali para que realmente aquela verdade seja uma verdade espiritual, seja uma verdade do plano espiritual, ok? Então, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que para eu estar falando na realidade que os espíritos existem, a filosofia tem que comprovar que realmente existe o espírito, a religião tem que também comprovar que os espíritos existem e também a ciência tem que provar que na realidade os espíritos existem. E hoje já existem aparelhos até que medem frequência na realidade da presença de espírito, coisa do tipo. A filosofia da mesma forma e a religião também da mesma forma. Então agora aqui, para que nós podemos aí ter um resumo, uma reflexão muito importante que pode mudar a minha vida, a sua ou de qualquer pessoa, qualquer ser humano, cuidado com aquilo que você alimenta na internet, com o que você procura na internet, com o que você assiste na internet e assim por diante. Mas tenha ainda mais cuidado com aquilo que você alimenta dentro de você, porque na internet, se você não quiser ver aquilo, eles vão estar mandando, simplesmente você ignora aquilo e você não vai ser obrigado a ver, tá certo? Só que no plano espiritual as coisas já funcionam um pouco diferente. Controlar os nossos pensamentos já é algo mais difícil de nós fazer. Controlar a manifestação, a influência dos espíritos é muito mais complexo e mais complicado para que nós tenhamos esse nível de controle. Então, o algoritmo, ele pode selecionar conteúdo que chega aos nossos olhos, mas os pensamentos podem determinar o ambiente que ele escolhe para você permanecer. Então, nós devemos seguir as máximas de Jesus no sentido de, primeiro, procurar orar, procurar vigiar, ou seja, procurarmos tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, com aquelas nossas atitudes, procurar sempre o lado do bem, porque esse é o que vai nos trazer paz, vai nos trazer felicidade e assim por diante, ok? Se você me acompanha no Instagram, comente, compartilhe se esse vídeo foi bom para você, se trouxe informações, passe para outras pessoas e dê o seu like aí. Se você não no meu Instagram é Antônio52, no YouTube é Antônio Barbosa 73, tá? Então me siga, porque lá tem muitas informações que com certeza vai ter informações que vai ser útil para você ou vai ser útil para pessoas que você conhece. Fiquem com Deus e que Deus o acompanhe.